Mais uma vez, nossa alma diferente, Senhor. Nossa nosso coração se alegra.
Faça essa oração.
toda a terra. Eu vi o Senhor
que há de vir, e para sempre reinará, sua glória encherá, e para sempre reinará, sua glória encherá, e para sempre reinará, sua glória encherá toda a terra. Todo olho verá, toda a terra se encherá. Os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, porque tudo nesse mundo passa. Outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Jesus, não importa o que eu sou, não importa o que eu tenho, Senhor. Nesse momento agora, o que importa é que o Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Tudo aquilo que o mundo me deu, tudo aquilo que o mundo traz para mim, não é nada. Oh, Senhor, não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes e a coroa e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada. Isso que nós queremos, Senhor. Na casa de Simão, eu me lanço
operando nessa terra, Deus. Nós queremos também, Senhor, em todo dia reconhecer o que realmente importa, o que Tu tens para nós. Quando as portas da grande Jerusalém se abrirem, oh, riquezas eternas. Só existem dois cintos que você pode cingir a sua vida: ou um cinto podre, ou o cinto da verdade. Você precisa largar o cinto podre, colocar o cinto da verdade. Leia comigo, por favor. O cinto de linho. Jeremias capítulo 13, versículo 1. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te e vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates, e toma o cinto que te ordenei escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei, tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome e louvor e glória. Mas não deram ouvidos. Só até aqui. Santo Deus, ajuda-nos, ó Pai. Que esta meditação seja agradável a Ti. E que não seja apenas uma meditação, mas que a Tua palavra seja internalizada, assumida e obedecida para a glória do Filho de Deus. Amém. Pode tomar seu lugar, irmão, por favor. Os profetas, eles se tornavam muitas vezes
as expressões da própria parábola, os profetas se tornavam pessoalmente o próprio provérbio de Deus. Não é à toa que Jeremias sofria tanto. Aí você vai e observa a vida do profeta Oséias. Você sabe quem foi o profeta Oséias? Oséias casou-se com uma prostituta. Por quê? Porque essa foi a direção de Deus para Oséias. Os profetas sofriam na pele o que Deus sofria. Os profetas sentiam na própria carne. Não é à toa que a palavra de Deus diz que o Espírito seria derramado sobre toda a carne nos últimos dias. Nesses dias, não apenas na vida de alguns homens, como nos tempos do Antigo Testamento, mas no dia de Pentecostes o Espírito foi derramado sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê. E muitas vezes a carne do profeta, o corpo do profeta, a vida do profeta era utilizada como parábola para Deus. O próprio profeta se tornava a parábola ou o provérbio. Parábola e provérbio são a mesma coisa. E aqui um cinto de linho. O próprio Deus está querendo mostrar ao profeta como que ele vê o seu povo. E esse povo que ele chama, olha como ele chama o seu povo. Veja o versículo 10. Este povo, versículo 10, 13 e 10. Este povo maligno. Sabe quem é esse povo? O povo de Israel e o povo de Judá, o povo de Deus. Povo maligno, com um coração duro. Povo de coração duro, povo que ouve e nunca aprende. A palavra de Deus não entra no coração. A palavra de Deus fica somente no campo do conhecimento, ela não cai para a prática e para a obediência. Isso é terrível, terrível. Isso se chama soberba. E a soberba para o próprio Deus é como um cinto de linho podre. Você já viu como fica um cinto de linho podre? Esse cinto de linho foi colocado como que escondido numa fenda de uma rocha no rio Eufrates. E a expressão no versículo 6 diz: passados muitos dias, disse o Senhor, dispõe-te, vai ao Eufrates, e toma o cinto que te ordenei, que escondesses ali. O cinto apodreceu no meio das fendas da rocha. Um cinto apodrecido, um cinto de linho apodrecido, é um cinto que ficou à mercê, exposto a toda sorte de intempérie. Aquele cinto, se ele estivesse nos lombos do profeta, jamais teria se apodrecido. O próprio corpo do profeta, isso é muito interessante, não sei se você já teve essa experiência com tênis. Eu já tive essa experiência com tênis. Eu coloquei um tênis no pé uma ocasião só, uma vez apenas, assim que eu tinha ganhado o tênis. E o tênis era bonito, era bom, aí eu fiquei assim, vou guardar ele para uma ocasião especial, né? Falei, vou deixar ele aqui guardado. Quando eu fui usar o tênis de novo, eu fui andando e conforme eu ia andando, ele ficava pelo caminho. Alguém já teve essa experiência? Quem aqui já teve essa experiência? Olha, alguns irmãos já tiveram. É a mesma coisa do cinto. Um tênis fora de utilização, fora do pé, ele não é hidratado. O próprio calor do pé faz com que haja uma hidratação na parte que fica na terra, no solo, e isso conserva o próprio tênis. Por isso que um tênis que não tem uso, ele apodrece. Então, como esse cinto, se o cinto estivesse no lombo do profeta, o lombo do profeta produziria calor, produziria transpiração e, consequentemente, hidrataria o cinto.
O cinto não estaria exposto às intempéries da natureza, chuva, sol, calor, vento e toda sorte de intempéries. Ele estaria protegido nos lombos do profeta. Se o povo de Deus estivesse dando ouvidos à sua palavra, se o povo de Deus estivesse apegado a Ele, como Ele mesmo fez, não fomos nós que decidimos nos apegar a Deus. Ele nos fez apegarmos a Ele. Ele nos torna apegados a Ele. Dele vem tanto o querer quanto o realizar. Esse querer não vem de nós. Veja comigo. Olha o versículo 11. Porque como o cinto se apega aos lombos dos homens, aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor. Quem fez a casa de Israel e a casa de Judá se apegar a Deus? Quem fez? O próprio Deus. Quem faz o cinto chegar até a minha cintura? Sou eu mesmo. O cinto é nosso símbolo, símbolo do povo de Deus, símbolo da igreja. Será que a igreja anda apegada a Deus e, consequentemente, vivendo uma vida cheia de vigor, forte, fortalecida, hidratada pela água da vida? Ou será que estamos como este cinto seco, nos escondendo da palavra de Deus, fugindo da palavra de Deus, expostos a toda sorte de intempéries da existência, independentes de Deus? Como está a sua vida? Um cinto podre ou um cinto apegado aos lombos de Deus? Ou seja, um cinto apegado aos lombos do profeta significa que o povo de Deus foi feito para apegar-se à palavra, para estar colado com a palavra, para viver por intermédio da palavra de Deus, para obedecer à palavra de Deus. Mas o povo de Deus aqui não prestava para nada. Povo maldito. Cinto ressecado, podre, ele se esfarela. Um linho se esfarela quando está à mercê das intempéries da vida, das circunstâncias da existência. É um cinto que vive por conta própria, é um cinto que faz o que lhe bem entender. Este cinto está podre. Como está o cinto da tua vida? Você sabia que o cinto é uma das partes da armadura de Deus? O cinturão da verdade. Nós deveríamos estar abraçados à verdade. Nós deveríamos estar vivendo, respirando, comendo. Essa semana o bispo Walter falou sobre comer a palavra de Deus. O próprio Deus falou para João: coma do livrinho, coma. Ela vai ter um gosto agradável no paladar. O livrinho representava a própria palavra de Deus, e ela tinha um gosto agradável no paladar, era como mel ao paladar, porque a palavra de Deus é maravilhosa, mas quando ela é internalizada, tinha uma certa acidez. Porque quando a palavra de Deus sai da mente e vai para o coração, ela fere. A palavra é doce como mel, e ela é ácida como uma espada de dois gumes. Há muitas pessoas que estão vivendo com a palavra só na boca, não engolem, não comem. Há muitas pessoas que estão vivendo como um cinto fora dos lombos de Deus. O profeta simboliza o próprio Deus.
Assim como Oséias simbolizava o próprio Deus casado com uma prostituta. Quem era a prostituta? Nós. O povo que se prostituía, o povo que se vendia, o povo que se deixava e se permitia viver como queria, longe do propósito, longe da palavra, longe da direção de Deus. A gente apodrece, a gente vai apodrecer. E provavelmente este povo aqui estava se achando, porque Deus está dizendo que era um povo soberbo. Os soberbos Deus os conhece de longe. Nós lemos no Salmo que um soberbo, Deus passa de largo. Ele trata com largueza ao soberbo. Deus não se aproxima do soberbo. O soberbo é aquele que vive independente de Deus. O soberbo é aquele que não busca Deus. O soberbo é aquele que não busca a palavra de Deus e não obedece. Coração duro. Corações duros estão podres. São malignos aos olhos de Deus. Povo que recusa a ouvir as minhas palavras. Está escrito assim no versículo 10. Que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar. Será tal como esse cinto que não presta para nada. Você quer ver uma expressão de podridão? Está comigo lá em Provérbios, rapidamente. Provérbios capítulo 7. Provérbios capítulo 10, versículo 7. Só volte um pouquinho. Provérbios capítulo 10, versículo 7. Olha o que está escrito aqui. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. A memória do justo é abençoada. Justo é aquele que tem os mandamentos, os guarda, os cumpre e tem o seu coração aberto para fazer a vontade de Deus. Que cinto maravilhoso! Este é o cinto do justo. Este é o cinturão da verdade. Não é o cinto de linho podre que Jeremias, como uma espécie de uma parábola divina, utiliza para representar o seu próprio povo. Mas eu gostaria que você visse um outro cinto. O cinto do apóstolo Paulo, que foi profetizado pelo profeta Ágabo como um cinto que lhe traria consequências. Vamos ver? Por favor, abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 21. A palavra de Deus é maravilhosa, né, meus irmãos? Que palavra maravilhosa. Às vezes eu fico assim, meu Jesus, eu nem sou digno de abrir a tua palavra. E olha esse rio de vida que está correndo aqui nesse lugar. Se você quiser, você vai mergulhar nele. Veja comigo aqui, a partir do versículo 1, por favor. Não vamos ler a partir do versículo 1, vamos ler a partir do versículo 7. Atos, capítulo 21, a partir do versículo 7, Paulo em Cesareia. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegando a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles, no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este quatro filhas donzelas. Isso é que eu acho lindo. Lindo. 4 filhas donzelas que profetizavam. Sabe o que significa profetizar? Significa que as filhas de Filipe eram adoradoras, entoavam canções, eram jovens cheios do Espírito Santo de Deus.
coisa tremenda. Demorando-nos ali alguns dias. Eu também ia querer demorar ali. Eu ia querer ficar ouvindo elas cantando, vamos cantar, cantem louvores, profetizem, vamos adorar, vamos glorificar o Rei dos Reis, vamos entrar na sala do trono, vamos bater na porta do céu. Eu ia demorar também. Bom demais, louvar a Deus. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, este ouvimos aqui é interessante, porque quem está ouvindo aqui quem é o homem que está escrevendo o diário de bordo do apóstolo Paulo? Lucas. Quando ouvimos estas palavras do profeta Ágabo, olha que esses irmãos, e não somente ele, Filipe, as filhas de Filipe, olha o que aconteceu com eles. Tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados, dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém, e alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo, poxa, olha só esse nome, Minasson, excelente nome para você colocar aí, seu filho, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Levante a sua cabeça. Ágabo não é uma pessoa estranha. Ele está falando dentro do Espírito, movido pelo Espírito. Era de fato uma espécie de profeta ou vidente de Deus, vidente do próprio Espírito Santo de Deus. Ele toma o cinto do apóstolo Paulo e ele faz aquilo que Jeremias fez no passado. Ele tem uma atitude parabólica ou proverbial. Ele utiliza a imagem dele mesmo, amarrando seus braços e suas pernas. Ele se prende ao cinto do apóstolo Paulo e ele diz: o dono deste cinto será cometido desta situação quando chegar em Jerusalém. O Espírito diz isso. Agora a pergunta que fica: Ágabo falou mais alguma coisa além disso? Não. Ele simplesmente estava comunicando aquilo que o Espírito ordenou que ele comunicasse ao apóstolo Paulo: você será preso. Os irmãos que amavam o apóstolo Paulo, que o tinham em alta estima e grande consideração, estes se compadeceram, se entristeceram, choraram. E olha o que diz o apóstolo Paulo no versículo 13: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração. Eles acabaram trazendo para o apóstolo Paulo uma espécie de autocomiseração, autovitimização, pena de si mesmo. Não, eu não vou passar por essa situação, eu não quero ser preso, eu não quero sofrer pela causa de Cristo, não vou de fato para Jerusalém, não vou cumprir o propósito que Deus estabeleceu para mim. Ágabo disse alguma coisa relacionada a isso? Não. Ele simplesmente avisou. Simplesmente ele disse: olha, fique pronto. Meus irmãos, quando o Espírito Santo de Deus atua nas nossas vidas e ele acaba sendo derramado nos nossos corações, ele nos enche de coragem. E nós somos tão envolvidos
movidos pela verdade de Deus, que nada nos assusta. Eu estava ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes falando algo que eu nunca tinha prestado atenção. Isso me fez chorar copiosamente. Foi lindo demais. Eu estava dizendo que ali no Getsemane, já sabendo o que iria acontecer com ele, Jesus, estou falando de Jesus, sabendo que ele iria padecer a tortura do Calvário, Jesus pede a Deus, quantas vezes? 3 vezes. Pai, se possível, faça de mim este cálice, contudo seja feita a tua vontade e não a minha vontade. E mais uma vez ele disse a mesma coisa. E pela terceira vez, eu não lembro se foi entre a segunda e a terceira, ou se foi na terceira, mas um anjo desceu. Depois que esse anjo desce, depois de Jesus ter se angustiado de tal forma que os seus poros sangraram, meus irmãos, Jesus é tomado por uma coragem que veio do alto. E ele diz: os nossos algozes já estão se aproximando. E quando Judas chega com aqueles algozes, com a turba, com os homens do Sinédrio, os homens do templo, para prender Jesus, ele diz: quem vocês estão procurando? Você lembra qual foi a resposta de Jesus? Eles disseram: Jesus. Você lembra o que Jesus disse? Jesus falou: não, Jesus não está aqui. Não, ele se foi. Ele não se desviou. Ele não se acovardou. Ele disse: eu sou. Quando ele diz eu sou, aqueles homens são lançados para trás, porque um lampejo de glória acometeu-se naquele lugar. E a coragem do Altíssimo invadindo nossa vida, selando-nos como cinturão e nos colocando de pé em firmeza para encarar toda e qualquer situação, seja mais difícil, e dizer: eu sou de Jesus. Pode me prender, não tenho medo das circunstâncias dessa vida. Eu tenho medo de não fazer a vontade de Deus. Qual o seu cinto? O cinto podre da desobediência, da soberba e da dureza de coração diante da palavra de Deus, ou o cinto da coragem, da verdade, do Espírito Santo, o cinturão da armadura de Deus, que proclamará a verdade custe o que custar. Eu não vou ler mais, feche a sua Bíblia, mas se você quiser, ao chegar em casa, leia o que aconteceu. E de fato aconteceu exatamente o que Ágabo profetizou. Paulo levou uma surra. Diácono Daniel, vem, meu irmão, por favor. Paulo levou uma grande surra. Mas ele, que foi colocado diante de um júri, começou a pregar o Evangelho, preso, maniatado, com seus pés e mãos presos, com seus pés e mãos impossibilitados de se mexer, e depois de ter levado uma boa surra, prega o Evangelho com toda a intrepidez. Meu irmão, ainda que o tempo não seja favorável, obedeça. Ainda que as pressões ao seu redor sejam para desobedecer, obedeça. Ainda que todo mundo esteja vivendo dissolutamente longe da palavra de Deus, obedeça. Ensina-me a amar. Ensina-me a amar. Me amar. Mesmo quando só há ódio ao meu redor. Isso é muito precioso. Ensina-me a dar. Olha isso. Mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim. Confiando que
de ti, Senhor. Você vai me adorar. Ensina-me a adorar, mesmo quando ardo em meu coração. Precisamos aprender isso urgentemente. Olha isso. Como a mim revelar o teu perdão. Apegados a Deus agora. Saber mais sede de te conhecer. Filho de Deus. Cada dia mais vontade de estar. Isso é muito bom. Eu falar, é a palavra de Deus. Sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. E que eu possa ter mais sede. Que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor. Cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando teu falar e sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Não importa as circunstâncias, por mais adversas, não saia, não tire o cinto da verdade, não saia dos lombos do Senhor, não saia da palavra de Deus, não saia. Maria, aos pés de Jesus, ouviu uma palavra. Enquanto Marta agitava-se de um lado para o outro com os seus afazeres, deixou Jesus de lado por um motivo lícito ou ilícito? Lícito. E Jesus falou: Marta, andas agitada. A tua irmã escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Se você estiver, olha, como que abraçado em Jesus, apegado a Ele, como Ele mesmo projetou que fôssemos apegados, dependentes e obedientes a Ele. Se você estiver assim, como Maria, lançado aos seus pés, ouvindo Sua palavra, ouvindo Sua voz, essa parte jamais lhe será tirada. Esse galardão ninguém pode roubar.